das providências preliminares. Artigo 264. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Artigo 265. A autoridade realizará apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar, fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Inciso 1. Afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Inciso 2. Designação do servidor acusado para exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. Inciso 3. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Inciso 4. Proibição do porte de armas. Inciso 5. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas nesse artigo, bem como sua cessação ou alteração. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Título 8 do Procedimento Disciplinar. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado confirmado na carreira. Capítulo 2 da Sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Parágrafo único. Instaurada a sindicância, o Procurador do Estado, que a presidir, comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Artigo 273. Aplicam-se à sindicância
as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações. Inciso 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Inciso 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Inciso 3. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para decisão. Capítulo 3 do Processo Administrativo. Artigo 274. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso 4, inclusive. Artigo 275. Não poderá ser encarregado de apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Artigo 276. A autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidirá deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Artigo 278. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter 1. Cópia da portaria. 2. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. 3. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. 4. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. 5. Informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. 6. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtam-se o acusado a citação, ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório.